Amados, eu queria que você deixasse sua Bíblia aberta no livro de Ezequiel, capítulo 47. Nós vamos passar por alguns capítulos, mas eu quero, como uma consideração inicial, colocar uma palavra aqui. Todos os seres humanos estão diante de limites que gostariam que fossem superados. Todos. Não depende da condição social, não depende se você tem dinheiro, não depende se você tem fama, não depende se você é um intelectual, não depende de nada disso. Todos estamos colocados diante de limites que gostaríamos de terem, que eles fossem superados. E nós, em grande parte deles, nós não conseguimos superar. E por que não conseguimos superar limites? Porque as nossas forças, os nossos instrumentos, eles não são capazes de nos fazer romper barreiras. Então, por exemplo, se você está do lado de cá, e você está com uma doença e a saúde está do outro lado, e às vezes você quer chegar lá, mas não vai ter uma barreira no meio. Às vezes a situação pode ser financeira, pode ser emocional, pode ser em que área da vida for. Que essa barreira ela está lá e você sabe que você queria estar do outro lado, mas você não está. Porque você não tem o poder, a autoridade ou as ferramentas que façam com que você rompa a barreira e passe para o outro lado. Nós estamos nessa série aqui que fala sobre superando limites, mas eu quero trazer essa visão para a igreja aqui, dentro de uma visão bíblica também, mas com um foco bem afinado para que nós possamos entender a palavra de Deus. Interessante que eu estou falando aqui do aspecto físico, do aspecto emocional, mas também, amado, nós temos muitos limites dentro da visão do aspecto espiritual. Muitos limites. Muitos de nós gostaríamos de ter outras ferramentas espirituais e não temos. Gostaríamos de ter outros dons e não temos. Gostaríamos de ter certas habilidades e não as temos. E parece que Jesus, ele sempre que chama a gente para alguma coisa, ele sempre chama aquilo para o qual nós não temos condições de fazer, ou seja, nós temos limites. Na Bíblia tem personagens que até procuraram se esconder por causa do limite. Saul foi um deles. Na hora que a ficha caiu, ele disse, eu não. Tiveram que buscar ele no meio lá de um capim lá e tal, trazê-lo para que ele por causa do limite. Quando Deus chama Moisés, fala, Moisés, vai o seguinte, vai lá no Egito, leva um recado meu para o faraó e tira meu povo de lá. Mas eu não, manda outro. Eu não. Por quê? Limite. O limite impunha a ele um medo. Ele dizia, não, isso aqui é tarefa impossível. Ele disse, eu sou contigo. Mas ele disse, mas é impossível. Para mim é. Ele disse, vai, rapaz. Deus ficou irritado com Moisés, porque o limite falava mais alto do que a ordem que Deus tinha dado. E ele percebia o limite com mais nitidez do que o poder que estava operando na vida dele. Limites. Amados, e para fazer a obra do Senhor, e aqui está o meu foco, nós precisamos entender isso. E cada um de nós aqui hoje está diante de limites. Todos nós aqui. Temos limites físicos, temos limites financeiros, que gostaríamos de ter superá-los. Temos limites emocionais que gostaríamos de ter superado. E todos nós aqui estamos diante de limites espirituais, ministeriais, que gostaríamos de ter superado. Eu também tenho meus limites. Eu gostaria de ser muito melhor, ter muito mais. Mas, irmãos, porque eu estou diante de limites. Então, quando foi me dado ministrar essa palavra, disse, Deus, nós somos um povo cheio de limites. Físicos, emocionais, financeiros, sociais, mas também nós somos um povo cheio de limites espirituais. Dá-nos um caminho. Nós precisamos romper esses limites, sobretudo quando nós estamos diante da responsabilidade de propagar o teu reino na terra, um evangelho que seja um evangelho de poder. Não é um evangelho teológico, não é uma opção filosófica, mas um evangelho de poder. Mas nós estamos diante de limite. E essa tem sido a minha oração. E nesse sentido, Deus me dá uma palavra dentro do texto que nós vamos ler aqui agora. São 3 textos, na realidade. Vou ler o primeiro
E os outros textos nós vamos caminhando na medida em que a palavra ela for avançando. O primeiro deles, o pastor André, a gente não combinou nada, mas ele deu a dica aqui, quando ele foi falar para os novos amados irmãos que chegaram aqui. O texto é em Ezequiel 47. Está lá. Vê que Deus está falando aqui de várias maneiras. Isso para você saber que é o Espírito Santo que dirige essa da igreja. Não é o pastor André, não sou eu, né? Há o Espírito Santo de Deus. Ele deu o tom aqui hoje. Ele deu o tom e deu a palavra onde ela estaria sendo ministrada. Diz assim o texto. Depois disso me fez voltar. Tem Ezequiel 41, do 1 até o 6 que a gente vai ler. Depois disso me fez voltar à entrada da casa. E eis que saiu umas águas debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa olhava para o oriente, e as águas vinham de baixo, desde a banda direita da casa, da banda sul do altar. Ele está dando uma orientação na direção, como estava orientado o templo e como ele via esta visão. E este ser angelical me tirou pelo caminho da porta do norte, me fez dar a volta pelo caminho de fora, até a porta exterior, pelo caminho que olha para o oriente. E eis que corriam águas desde a banda direita. Então esse ser colocou ele para ele ver para onde a água estava indo. Saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, que quer dizer 500 metros. E me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos tornozelos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos. E pela quarta vez mediu mais 1000, e era o ribeiro que não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, ribeiro pelo qual não se podia passar. E me disse, viste, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer à margem do ribeiro. Esse aqui é o primeiro texto. O segundo texto, ele é bem pequenininho, está no livro de João, capítulo 20, versículo, vou ler apenas o 22. Havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo de Deus. Livro de Atos, capítulo 2, versículo 1, diz assim, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa em que estava sentado. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que lhes falassem. Amém. Amados, eu tenho observado os livros proféticos da Bíblia, todos eles. Se nós lermos atentamente, vamos perceber que são livros que tratam de tremendas guerras espirituais. Que Deus levantou homens para que dessem instruções para as nações em momentos críticos. E nem sempre a nação a qual Deus dirigiu a palavra, ouviu a palavra e se submeteu à palavra. E dentro dos livros proféticos eu acrescentaria aqui mais 3 profetas, que eles estão na mesma altura desses profetas. Claro que tiveram outros, mas estou dizendo dentro da Bíblia, que seria o profeta Samuel, o profeta Elias e também o profeta Eliseu. Eu coloco na categoria desses profetas que se foram levantados em tempos críticos para trazer uma mensagem para uma nação, para que ela voltasse ao projeto de Deus. E quando eu olho para o livro de Ezequiel, Deus levanta ele. Eu já ministrei aqui um certo dia sobre Ezequiel 1, sobre a visão de Ezequiel, e ele coloca uma data lá, ele coloca no 5º ano do cativeiro, quando ele teve aquela visão que foi a chamada profética dele. Agora, quando nós vamos avançando no livro de Ezequiel, nós chegamos no capítulo 40. Até o capítulo 39 vai falar sobre juízos, sobre instruções de Deus. Você vai ver um campo de batalha espiritual operando ali. Mas no capítulo 40, começa Deus dar a visão para Ezequiel sobre um tempo de restauração. E esse tempo de restauração começa exatamente 20 anos depois da chamada dele. Lá começa dizendo assim, no 25º ano do cativeiro, no 14º ano depois que a cidade foi destruída, enfim, 20 anos depois, Deus dá uma visão de restauração, e o capítulo 47 está dentro dessa visão de restauração.
Se nós olharmos do capítulo 40 até o 47, até o 46, vai falar a restauração do templo e de cada detalhe do templo, como seria. No capítulo 46 nós vamos encontrar falando sobre o sacerdócio, restauração, mas aí parece que faltava alguma coisa. E Deus agora dá para o profeta uma visão de como a vida espiritual operaria dentro daquela nova realidade. E é o capítulo 47 que trata disso. E essa visão, ela é uma visão estranha, porque Ezequiel, ele é chamado no 25º ano para que ele pudesse ver o que Deus faria no futuro. E como seria o operar de Deus através da fé do povo. E Deus dá a ele uma visão no capítulo 47 de uma estrada, um caminho. Um caminho normalmente se faz no lugar que tem terra. E esse caminho estava dentro d'água. Deus estabelece um caminho dentro de um rio. E o anjo posiciona, logo no início do texto que nós lemos, Ezequiel no início onde esse rio começava e para onde esse rio corria. Esse rio não começava grande, ele era um rio que ele se enlarguecia e também aumentava em profundidade. E ele, contemplando, não sabia o que ia acontecer. E aquele anjo vai lá e mede 1000 côvados, 500 metros, como daqui é o Jardim Paulista. Mede e fala para ele assim, vem. E ele começa a andar na estrada dentro d'água. Ele vai andando, quando chega no 1000 côvados, ele viu que a água estava na altura dos tornozelos. E o anjo já estava mais 1000 na frente. Mediu mais 1000, ele começou a andar e a água começa a subir, chega até a altura dos joelhos. Na segunda etapa, ele achou que parava por aí, o anjo mede mais 1000. E ele caminha mais 1000, e a água chega na altura dos lombos. Ele falou, será que vai ser por aqui que vai parar? Não, o anjo mede mais 1000. E ele começou a andar e disse, daqui já não dá, como ele diz, não dá pé mais. Daqui tem que ser a nado. Ou seja, ele não conseguiu saber qual era a profundidade daquele rio. Mas por que isso, amados? Porque o profeta quis mostrar naquela visão, Deus quis mostrar para o profeta naquela visão, que existe um caminho para que nós possamos romper com certos limites no mundo espiritual. Existe um caminho. Só que nesse caminho, quanto mais você anda, mais você desce. Você não sobe, você não se sente mais forte, mas você desce, vai descendo. E quanto mais você desce, você vai perdendo o controle de si mesmo, e o ambiente é que gera o controle sobre você. Bendito é o nome do Senhor. Até chegar um ponto que o ambiente é que vai te levar. O ambiente é aquela água que vai te levar para lá, que vai te levar para cá. E você apenas será um instrumento do ambiente que vai atuar sobre você. Este ambiente chama-se Espírito Santo de Deus. Então, amados, se eu quero romper um limite, Deus dá o primeiro passo. Ele diz assim, Deus nos instrui. O primeiro passo, água nos tornozelos. Com água nos tornozelos, você vence algumas pequenas barreiras. Algumas pequenas. Mas quando você anda mais 1000, amado, esse andar fala de movimento, fala de ação, e tem uma direção que você está andando. Você está andando na direção da voz que te diz, caminhe mais 1000. Você não está andando em qualquer direção. E você vai caminhando, à medida que você caminha, você vai alcançando níveis mais profundos. Mas o que significa isso? Mais humildade, mais renúncia, mais dependência de Deus, mais intimidade com Deus, mais quebrantamento, mais conserto. Enfim, amados, vai dando trabalho para você entrar em outros níveis. Deus criou a sua igreja para andar nos níveis mais profundos. Deus, ele tem um lugar estratégico no mundo espiritual para a igreja, aonde ela não tem
limite. Vou repetir. Deus tem um lugar espiritual na igreja. Eu estou dentro da Bíblia, eu estou em Efésios 2:6. Tem um lugar lá, chamado lugar celestial, em Cristo Jesus, assentado lá. Esse é o lugar da igreja. É o lugar onde a igreja não tem limite. É o único lugar onde a igreja se encontra em que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Então significa quando Deus cria a igreja para ela atuar, ser a agência na terra, a única agência na terra que atua no sobrenatural de Deus. Deus não levantou a igreja para nós fazermos aquilo que os homens comuns fazem. Jesus não deu nenhuma instrução para a gente fazer aquilo que os homens comuns fazem. Nenhuma na Bíblia você não vai achar. Ninguém foi batizado com o Espírito Santo, recebeu provisões dos céus para fazer aquilo que os homens comuns fazem. Não. Deus nos chamou para sermos uma agência que não tem limites, que cruza as barreiras, entra no sobrenatural e traz para o mundo físico aquilo que os homens não veem pela fé em Cristo Jesus. Agora, para cruzar essa barreira, eu tenho que caminhar 1000 côvados. Eu cruzo certos níveis. Quando eu ando mais 1000, são outros níveis. Quando eu ando mais 1000, outros níveis. Mas quando você deixa se levar pelo Espírito Santo, aí não tem mais barreira. Você liga o natural com o sobrenatural, e é uma coisa tão normal, você passa para lá, você passa para cá, como Jesus fazia. Jesus transfigurava-se, daqui a pouco estava de novo, porque ele não tinha barreira, porque ele tinha o mesmo Espírito Santo que é dado a você. O mesmo. E Jesus falou, olha, vocês compreenderem isso, vocês vão fazer as obras que eu faço e maiores ainda. Jesus nos levou a um desafio que parece que nós rejeitamos o desafio que Jesus colocou diante de nós. Mas ele está dizendo, caminhe 1000 côvados, caminhe mais 1000. Mas isso é oração, isso é jejum, isso é buscar ao Senhor com muita intensidade. Exemplo, você vai para Mateus 17, você encontra os discípulos em apuro com um jovem endemoniado e o pai ali do lado e nada podiam fazer. Jesus, ele interfere naquela cena, abençoa aquele menino, e os discípulos, Jesus, por que a gente não conseguiu? Eles, por causa da vossa pequena fé. Mas esta casta de demônio não se expulsa quem está nos primeiros 1000 côvados, nem no segundo. É para quem navega nas profundidades do Espírito. E lá você não chega de qualquer maneira, ei, cheguei aqui. Não, o texto ele nos mostra que existem degraus. E eu tenho que entender o chamado para o primeiro degrau, o chamado para o segundo, para o terceiro, e eu tenho que atender os desafios de cada degrau. Amados, nosso pastor está nos convocando aqui, não é isso? Tem oração na igreja na terça de manhã, na quarta tem tarde com Deus a partir das 2h, quarta-feira às 19h30 estamos aqui orando, sexta-feira, meia-noite, o clamor da meia-noite, e às 7h30 da manhã de domingo nós estamos aqui orando. Se você não escolher pelo menos um desses cultos de oração para estar presente, você nunca sairá do primeiro degrau. Água dos tornozelos. O inimigo então faz festa, amado, porque ele sabe que você não tem autoridade sobre ele. Porque você é um crente de água de tornozelo. O que aconteceu em Mateus 17? O diabo sorria na cara dos discípulos e dizia assim, eu conheço a profundidade de vocês. Amado, no reino espiritual, dá ordem quem tem autoridade maior. Se você, sua autoridade é de água dos tornozelos, chega uma potestade lá, vai rir na tua cara. Exatamente isso. Então, nesta noite, o que Deus está nos convidando é que nós entremos nessa estrada estranha, que à medida em que a gente caminha, você vai descendo, mas você vai perdendo o controle, e o controle passa a ser do Espírito Santo de Deus. Você tem que ter uma experiência mais profunda com Deus.
Você tem que entender o que acontece no primeiro nível, o que acontece no segundo, o que acontece no terceiro, o que acontece nas águas profundas. A igreja tem que saber isto, tem que viver esta experiência. Amados, nós obreiros, nós líderes, temos que ter essa experiência, porque nós líderes não conseguimos levar a igreja aonde a gente não foi ainda. E o Espírito de Deus está dizendo, eu quero levar todos a níveis mais profundos. Esta igreja, amados, ela foi identificada, ela está na agenda do reino de Deus para níveis mais profundos. Você faz parte do projeto de Deus. Você faz parte. Você faz parte. Amados, onde chega um servo de Deus que está em níveis mais profundos, o inimigo, onde ele está, ele se manifesta na hora. Eu fui ministrar a palavra de Deus no manicômio judiciário, onde estão as pessoas presas porque cometeram crime por loucura. Eu cheguei lá, eu disse, eu vou falar de Jesus para os que estão melhor, né, para os que estão melhorzinho. Para ter uma ideia da minha experiência, o local que eles fazem a refeição é tudo de concreto, nada se move. Então, o garfo é de papelão, sei lá, um negócio que não machuca, se sair uma briga entre eles. E aí, naquela época, a gente tinha levado alguma literatura, um deles rasgou a literatura, enrolou assim, colocou na boca. Alguém tem fogo aí? No meio do negócio lá. Aí eu olhei assim, eu falei, acho que aqui não vai dar certo, por esse método. Mas quando eu cheguei, antes de eu chegar nesse local, que eu toquei a campainha, lá tem um portão grande de ferro, são 2 portões, e você não vê o que está lá dentro. E quando abrir aqueles portões, tinha um corredor, talvez dessa largura aqui, e grades dos 2 lados, e com os tapumes, um negócio lá de tipo uma chapa metálica, e que não dava para você ver direito o que estava lá do outro lado também. Mas quando aquele funcionário abriu aquela porta, que eu coloquei meu pé do lado de dentro, eu comecei a ouvir os gritos, mas gritos que não dá nem para imitar, tipo, dos 2 lados. E vieram dos 2 lados dos corredores, mas numa certa distância, todos eles pararam de gritar e ficaram parados, porque eu estava entrando ali. Eu disse, olha a diferença que faz. Ativamos o mundo espiritual naquele lugar e os endemoniados todos se levantaram naquele momento. Sabe o que é isso, amados? Eu não sou melhor do que ninguém. Mas estou só dizendo para os irmãos aqui, tem profundidade, que Deus nos confere autoridade para você entrar em certos lugares. E o inimigo sabe quando chegou uma autoridade maior. E ele tem que saber quem é você no mundo espiritual. Que tipo de autoridade você tem? Que tipo de autoridade? Porque o nível que você está neste rio, todo o mundo espiritual dos céus e das trevas sabem. O inimigo que te afronta, ele sabe aonde você está. Ele sabe se você tem autoridade sobre ele ou não. Isso significa, amados, que eu tenho que saber que tipo de autoridade eu sou no reino de Deus. E autoridade não se alcança apenas com um papel escrito, dizendo, você agora é uma autoridade. Amados, irmãos sabem que, eu já falei, não é por vaidade, mas é pela graça de Deus, eu sou um oficial general. 30 anos para chegar no generalato, e chegaram de mais de 300, chegamos em 12. Chegamos lá. Quando eu cheguei no nível de oficial general, que eu fui para o Rio de Janeiro, me deram uma enorme responsabilidade. Você é responsável por todos os aviões da Força Aérea, todos os armamentos da Força Aérea também. Eu disse, tudo é tudo. E é complexo isso. Não é tão fácil assim. São mais de 800 aviões, é uma coisa complicada. Eu comecei a sentir o peso. Você não dá para curtir. Ah, que legal, eu estou aqui agora. Não dá. Você nem lembra quem você é. Nem lembra. Mas você, hoje, mais lúcido, né? Você fala assim, eu preciso falar com fulano, fulano, fulano e fulano. São 4. Esse aqui está na Inglaterra, esse aqui está nos Estados Unidos, esse aqui está no Rio Grande do Sul. Daqui a 2 dias eu tenho reunião com essas pessoas. Você só diz isso.
2 dias, o da Inglaterra está lá, dos Estados Unidos está lá, do Rio Grande do Sul está lá, é assim que funciona. Você não tem que ficar ligando, você vem, não tem esse negócio. Exercício de autoridade, naquele nível. Mas você não faz isso de brincadeira ou porque você gosta, porque é necessário. Então Deus confere autoridade a gente para o que é necessário, para o que Ele te chamou. Então, para todos os chamados aqui, amado, Deus não chamou a gente para dizer assim, aqui tem os do primeiro nível, os do segundo e do terceiro. Não, Deus chamou todo mundo para o nível mais profundo. É você que diz em que nível que você vai parar. Ou se você vai prosseguir. Amados, dá trabalho, sim. Porque no reino de Deus as coisas não são feitas de qualquer maneira e também não está em promoção. As coisas do reino de Deus dá trabalho. Nosso Deus é um Deus exigente. Por isso que Ele é santo, por isso que Ele é perfeito. E Ele quer que seus filhos sejam parecidos com Ele. Como a gente não consegue ir sozinho, Ele diz, mergulha no rio que lá você vai ficar mais parecido comigo. Mergulha lá. Mergulha lá. Entra no rio de Deus. Entra nos rios de Deus. É interessante que essa visão foi dada para Ezequiel. E depois de tudo, o anjo traz ele para a margem. Fala assim, volta para cá. Eu te mostrei o caminho. Mas você, espiritualmente, está na margem. Você vai ter que andar todos os níveis a partir de agora, porque o caminho foi inaugurado. Amados, eu li também aqui um texto que está no livro de João, e eu vou expandir um pouquinho esse texto aqui. Está dentro desse assunto aqui. Olha só como é que diz João 20, a partir do versículo 19. Fala da ressurreição de Jesus logo no primeiro dia. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, fala do dia da ressurreição. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham juntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse, paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Olhe bem o texto. Primeiro dia da semana, domingo. Onde os discípulos estavam? Em um lugar com as portas fechadas, com medo dos judeus. Qual era a limitação deles? O medo. Então Jesus chegou lá e sabia que o coração deles estava aflito, cheio de medo. E Jesus entra naquele ambiente sabendo que o pavor era grande no meio deles. Eles precisavam de paz no coração. E Jesus diz, paz sejam convosco. Jesus ministrou, naquele momento, paz no coração aflito dos discípulos que estavam num ambiente de terror, com medo de serem presos, porque na mente deles, é o que fizeram com Jesus, vão fazer conosco também. Então eles estavam diante de um grande limite. Aí Jesus chega no meio dos limitados e diz assim, assim como o Pai me enviou, eu envio vocês também. O que, Jesus? É a cruz para nós também? Missão foi dada. Mas Jesus falou assim, bom, eu sei que vocês têm limites. Então eu vou colocar vocês aqui na rota da queda de limite. Assoprou sobre eles o Espírito Santo. Colocou eles no primeiro degrau, na beira do rio. Ele disse, agora vocês vão caminhar para as profundidades. Vocês vão caminhar. E aí o que acontece? Jesus disse, olha, vou dar umas pequenas instruções para vocês. Ficar em Jerusalém, caminhando de degrau em degrau, até chegar nas profundidades. Quando chegar nas profundidades, vocês vão ver de que eu estou falando. E eles foram para Jerusalém. Ficaram lá. Uma boa parte dos discípulos não eram de Jerusalém. Então, para lá, eles tiveram que abrir mão da casa deles na Galileia,
Abrir mão da indústria de peixe na Galileia, abrir mão da família da Galileia, abrir mão dos amigos da Galileia, abrir mão da cultura da Galileia, abrir mão de tudo. E foram para lá. Jesus não prometeu aluguel, não prometeu comida, não prometeu panela, roupa, varal para estender roupa, não prometeu nada. Ele falou, ficar em Jerusalém. O primeiro teste é o teste do desapego. O segundo teste é o teste da fé. Ele não sabia quando eles seriam cheios da plenitude. Eles foram. E ali, na obediência deles, de ficar em Jerusalém, é ali que nasce a igreja. A igreja nasce de um movimento de oração. Onde todos os 120, eles falam, nós vamos ficar aqui orando. E oravam de dia, oravam de noite, louvavam a Deus, enfim. Aí, irmãos, veja só. Aquele movimento de 10 dias levou os discípulos que estavam com medo a caminharem água dos tornozelos, água dos joelhos, água dos lombos, e no dia de Pentecoste mergulharam. Como está dito aqui. E todos foram cheios do Espírito Santo de Deus. Amados, essa palavra aqui, ela não é apenas uma frase histórica do que aconteceu depois de 10 dias de oração. Mas é a declaração que todos eles entraram num nível de profundidade tal em que o Espírito Santo passou a conduzi-los a partir daquele momento. Não eram mais eles. 2 horas depois deste evento aqui de Atos 2, e estava todo mundo no calçadão de Jerusalém, pregando o evangelho. 2 horas depois, a igreja de 120 já eram 2.000, quase 3.000. 2 horas depois. Sabe por quê? Era a igreja que nasceu, que estava no medo, agora cheia do Espírito Santo, romperam várias barreiras e entraram no lugar espiritual, que Jesus disse, é lá, e arranca aquelas 2.800 almas de lá. A pregação não foi tão teológica assim. Não foi. Foi apenas uma descrição de alguns fatos, e só aquela descrição, por quem estava no nível das profundidades, tocou no coração de quase 3.000 pessoas, e todo mundo, o que a gente faz? O que a gente faz? A resposta foi simples, crê no Senhor Jesus e seja batizado, e pronto. Obreiros que estavam, a comunidade ali, a igreja estava no nível das profundidades. Qual é o teu nível, meu amado irmão? Qual é o teu nível? Essa ministração de hoje é para você tomar uma decisão. Você vai decidir o nível que você vai ficar. Deus quer nos colocar, amados, em posições estratégicas no mundo espiritual. Nas posições estratégicas, você tem uma visão estratégica, você tem uma ação estratégica e você tem uma autoridade estratégica. Se você não estiver nesse nível, não adianta. Não adianta. Nós já pregamos aqui sobre a atmosfera espiritual. Olha o ministério de Jesus. Por que Jesus interferia? Ele mudava as atmosferas espirituais. Lembra que eu já falei aqui? A das trevas, a atmosfera do pecado, a atmosfera das doenças, a atmosfera dos demônios, a atmosfera da morte. Jesus, ele interferia em todas essas atmosferas onde tinham principados. Todos. Por quê? Ele era cheio do Espírito Santo de Deus e ele cruzava do mundo natural para o mundo sobrenatural com a maior naturalidade. Porque só quem é cheio do Espírito Santo que faz isso. Não adianta, com água nos artelhos, o seu caminhar no mundo espiritual é muito limitado. Isso é para quem acabou de aceitar Jesus. Mas se você já tem uma caminhada cristã, conhece a palavra, não é aceitável que no tempo presente, você com 2, 5, 10, 50 anos de crente, continue com águas nos tornozelos. Senão você não impacta mais a cidade. A gente perde o poder de influenciar uma cidade, de influenciar uma nação e um mundo. Nós temos que recuperar
O poder e a autoridade que nós perdemos distraídos com algumas coisas. Nós nos distraímos com algumas coisas. E essas distrações roubaram de nós a nossa atitude, a nossa perseverança, o nosso cuidado, o nosso zelo, com o nível que a gente havia atingido. Nós começamos da marcha ré na vida, na marcha ré na vida espiritual. Do nível mais profundo, passou por nível de água nos lombos, água no joelho, e hoje voltamos à água com os artérios. E tentamos recompensar com alguma possibilidade humana. Mas Jesus está dizendo essa noite, volta para as profundidades. É lá que eu te espero. É lá que eu vou te encher. É lá que eu vou te modelar. É lá que eu vou te dar os níveis estratégicos. E é lá que você vai fazer a diferença. Amados, uma coisa maravilhosa. Nos níveis estratégicos que Deus estabeleceu, que são os níveis de profundidade, quando você está lá, a comunhão com Deus ela é diferente, é mais intensa. A presença da glória de Deus, pastor Mário, ela arde na gente, da cabeça aos pés. Parece que você está perto de uma chama tão ardente. Eu vejo isso quando fala de Moisés, a sarça, é mais ou menos aquilo ali. Parece que arde, com barulho que arde, e as nossas forças ficam bem menores. Chega uma hora que você não consegue mais ficar em pé. Estou falando aqui de experiências pessoais, você não fica mais em pé. E você sente que a glória de Deus, ela está ali, você está no meio da glória de Deus. Amados, e Deus, naquele momento, Ele trabalha na sua mente, no seu coração, e você sabe, é a glória de Deus que está aqui, que você sente algo do céu, mas não é algo, tem hora que você sente uma atmosfera de amor, mas tem hora que você sente uma atmosfera de poder, um poder tremendo que vem sobre a sua vida. Você fala, Deus, que poder tremendo. Você só ouve uma voz dizendo, essa é a minha presença. É a presença que Deus quer transmitir para você, para que você se levante sabendo quem é que está com você. O poder que está operando contigo. Deus quer de nós um posicionamento nesse tempo presente. Você não pode sair deste culto aqui dizendo, que culto foi bonito, que legal, né, e tal, foi bonito, né? Não. Este culto aqui é para você sair dizendo, ei, porque, abrindo um parênteses, por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo agora está dizendo para cada um de nós aqui, que nível que a gente está. Irmãos, se cada um subir nesse púlpito aqui, todo mundo sabe em que nível que a pessoa está. Seja para louvor, seja para pregar, seja para orar, seja para o que for. Todo mundo sabe, a igreja sabe. Porque o Espírito Santo mostra. Em 5 minutos que a pessoa está ministrando aqui, você já sabe, tá ou não tá. Qual é o nível? Nível 1, 2, 3 ou nível 4? Que nível que está? Todo mundo sabe. Por isso que tem pessoas que têm vaidade, querem um microfone. Assim, antes de querer um microfone, queira as águas profundas. Irmãos, o maior tempo que eu passo não é em púlpito, é no secreto. É no secreto. Às vezes o corpo não quer. Falando com a Adelma outro dia, assim, Adelma, hoje está difícil. Adelma, nós estamos debaixo de muitos impactos, que está realmente mexendo com as nossas forças. Mas eu disse, mas eu vou. Né? Eu estou lá, vou ter meu horário de orar, daqui a pouco eu vejo a Adelma 2 da manhã orando, clamando. Tá. É assim que funciona. Amado, se você quer ver a glória de Deus, você vai ter que andar nesses níveis aqui. Se você quiser ser um crente cheio do Espírito Santo, você vai ter que caminhar nos rios estranhos de Deus. Mas é querer mesmo. Não é assim, irmão, se for tudo bem, se não for, está tudo bem. O reino dos céus não é assim, é para gente decidida. Eu quero ser cheio do Espírito Santo e ponto final, caso encerrado. Eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu não quero mais ser um pastor de teorias teológicas, engenharias teológicas. Isso não resolve. Eu quero ter palavras da minha boca, palavra rema, que libera e tudo muda. Em nome de Jesus.
É desse jeito. Deus quer levantar uma igreja decidida para conquistar territórios que o inimigo está brincando, fazendo circo, e fez tipo um matadouro para estar destruindo as pessoas, as famílias, e nós como igreja ficamos olhando o Jornal Nacional, dizendo que horrível, né? Deus está dizendo, se levanta, caminha para as profundidades e vai lá e destrói esse negócio. Vai lá. Nós temos um desafio para as igrejas, chamado Cracolândia. Está lá. Um território que o inimigo está dizendo, aqui é meu. Aqui é meu. Não adianta, você não vai, claro que tem ação social importante, mas você não vai tirar o cara de lá com um sopão. Porque lá tem uma barreira. Tem um principado lá, que você só entra se estiver no último nível da unção. Não adianta chegar lá. Vieram aqui uns pastores americanos e quiseram ir fazer uma visita na Cracolândia. Aí que recomendaram, não vai lá, porque lá é um local meio complicado. Não, a gente quer ir lá, não, somos pastores. A gente chegaram lá, foram agredidos por aqueles drogados que estão lá. Um drogado estava se drogando, puxou sangue na seringa e na cara de um pastor. Os caras saíram de lá horrorizados. Estou só mostrando, amado, você tem que entender que nível de autoridade você tem para entrar onde o diabo está agindo. Jesus, ele foi para Gadara. Gadara não pertencia a Israel. Estava dentro de uma outra situação geográfica do governo romano. Jesus chega em Gadara, pisa, Gadara. O diabo sai gritando lá de longe, ei! Que vieste fazer aqui? Eu sei que tu é o santo filho de Deus. Não manda a gente embora daqui, não. Jesus só olhando. Sabe por quê? Eles sabiam que autoridade chegou lá. Que autoridade chegou lá. Os ambientes que você chega, você impacta. No seu trabalho, sua escola, família, vizinhança, enfim, você impacta. Bom, se a gente não gera impacto, porque está faltando níveis que nós temos que caminhar. Por isso que eu estou dizendo para a igreja aqui agora. Deus já falou para você, para todos aqui nós, em que nível nós estamos. E agora o Espírito Santo espera uma resposta de nós. Que nível que eu quero chegar? Estamos terminando essa ministração aqui agora. É claro que nós temos limites físicos, emocionais, que gostaríamos de ter as ferramentas para a superação. E nem sempre as temos. E digo para os irmãos a verdade, muitas áreas da nossa angústia, elas não serão resolvidas só quando Jesus voltar. Não é uma pregação pessimista, mas é uma realidade que a Bíblia diz, no mundo tereis aflições. E esse tereis aflições vai ser até Jesus voltar. Mas Ele vai dar graça para você superar isso. A graça, a graça, a graça. Mas quando se trata de projetos do reino dos céus, você precisa de autoridades dadas pelo Espírito Santo, são selos, são credenciais que você pode andar em qualquer lugar e você é reconhecido como sendo um servo de Deus. Eu fui à Itália, num evento do governo brasileiro, terminou a reunião lá, nós passamos por um calçadão para pegar uma condução do outro lado, junto com a equipe italiana. No meio, o calçadão vinha todos lá para cá, nós estávamos na contramão, andando daqui para lá. Sai um jovem lá do meio e aponta para mim, no meio da delegação brasileira, aquele ali é Bíblia, aquele ali é Bíblia, aquele ali é Bíblia. E veio gritando de longe, eu passei e ele continuou com o dedo apontado para mim. A Delma falou assim, tem um endemoniado aqui. Eu falei assim, Adelma, o diabo reconhece a gente em qualquer lugar. Mas eu também sei que é ele que está aqui. Ele tem que saber, o diabo tem que saber, que eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. É desse jeito, amados. Eu entrei numa casa para pregar o evangelho, e era um domingo, e as pessoas todas, vamos reunir aqui na sala para ouvir. Na hora que chegaram na sala, que eu falei assim, eles acharam, vamos ver o que esse moço tem para falar. Ele disse, eu vim falar de Jesus Cristo, aquele que salva. Quando eu falei esse nome, Jesus Cristo, eu ouvi um barulhão dentro do quarto, tipo alguém dando soco num guarda-roupa. Sai todos os homens da sala correndo, traz um moço endemoniado. Eu estava na sala, eu só falei o nome de Jesus.
Mas você passa a entender que a presença de quem tem níveis de profundidade nos rios mexe com o ambiente espiritual. Deus está chamando você hoje, meu irmão, minha irmã, para você se posicionar. Todos nós aqui tem que estar aqui hoje dizendo, eu quero um outro nível, eu quero ir para o outro nível. E tem um preço os níveis. Você está disposto a fazer isso? Você está disposto, meu amado irmão? Você está disposto, minha irmã? Então fique de pé neste momento, em nome de Jesus. Tem um caminho estranho que Deus colocou diante de cada um de nós aqui agora, e esse caminho está clareado. Você sabe que tem vários níveis de profundidade. E você vai dizer agora qual é o nível que você vai chegar. É você, meus amados. Você está ligado? Está ligado aí? Está todo mundo ligado? Está todo mundo ligado, gente? Isso é muito importante. O diabo sabe que nós estamos numa reunião de mobilização. O mundo espiritual das trevas está olhando para a gente, dizendo, se eles aceitarem esta palavra, é derrota na certa para a gente. Mas se eles não fizerem caso, nós continuaremos reinando. E eu tenho que decidir se eu vou deixar o diabo reinar ou se nós vamos reinar como filhos da luz. Eu tenho que decidir isso. Eu não posso sair daqui dizendo, preguei uma palavra e está tudo certo. Não. Nós temos que sair daqui dizendo, eu vou caminhar a níveis mais profundos. Irmãos, levantar de madrugada é complicado, tem dia, no frio, você está cansado, esgotado, segunda-feira, mas vai. Eu comecei um tempo, quando a gente orando nesse momento, disse, Deus, eu estou aqui cansado. Assim como o orvalho está caindo, que o Senhor deixa cair sobre a relva, que ninguém nem dá valor, libera o orvalho sobre a minha vida. Irmãos, quando eram as 4 horas da manhã, eu me sentia assim como se eu tivesse saído de uma academia, né, pronto para comer um lanche gostoso, aquela coisa toda. Eu falei assim, gente, olha como é que eu estou. O cansaço foi embora, tudo foi embora. Não é isso, porque tem renovo de Deus, tem unção fresca. Tem unção fresca, irmão, tem unção fresca. Busque lá que tem, você vai encontrar.